Bueno, muchas gracias, Denise, por la presentación y pues bienvenidos todos y todas. Es un gusto, la primera vez que yo presento alguna cosa acá. Yo apenas llegué a trabajar en México hace 3 meses. Yo, como pueden mirar el acento, soy brasileira. Entonces yo hice mis estudios, mi formación, soy bióloga. Empecé a estudiar em Brasil, onde hice minha maestria e meu doutorado, sempre buscando compreender efeitos da contaminação ambiental e de outros estressores ambientais sobre a ecofisiologia de organismos aquáticos, em especial de crustáceos. Depois de culminar os estudos, não, de doutorado, onde eu trabalhei já com os cangrejos violinistas, mirando então o efeito da contaminação por metais em ambientes estuarinos da costa brasileira. Eu trabalhei por um tempo em uma universidade equatoriana, onde me dediquei a estudos sobre a contaminação ambiental em la Amazônia do Equador, principalmente relacionado com temas de la mineria, contaminação por microplásticos e contaminantes emergentes e seu efeito sobre a biota. Depois acá, como les comentei, há 3 meses eu cheguei a trabalhar na estação del Carmen e pois aún estou conhecendo o ecossistema, é um ambiente um pouco distinto a um que eu he trabalhado com estuários em Brasil. Então, eu les vou falar hoje um pouco da investigação que eu planteei a ser aqui na Estação del Carmen e das ideias de projeto e temas que estamos começando a desenvolver, não? Então, vamos empezar. Então, o tema de estudo que eu vim a trabalhar acá é sobre a ecofisiologia de los cangrejos violinistas e como utilizar estes cangrejitos como bioindicadores da saúde do ecossistema. E já les vou dizer como podemos fazer isso. Para quem não sabe, aqui há uma... Não sei se vem me... Aqui. Bueno, para quem não sabe, esse é um cangrejo violinista, essa espécie de cangrejo, esse grupo de cangrejos, não são vários gêneros, que tem o macho, tem essa patita gorda que vocês podem mirar aqui. As hembras têm as duas, que elas do mesmo tamanho, são estes cangrejos que são muito abundantes em los estuários, em los manglares. Eles hacen estas madrigueiras, estes huequitos, donde eles como que pues vivem, não? São chamados os cangrejos semiterrestres. Por quê? Porque eles têm a capacidade de viver tanto dentro da água como fora da água, aunque são mais terrestres do que aquáticos. Então, a preferência deles é viver mais em zonas úmidas, pero fora da água. Então, por lo que são chamados aí semiterrestres. São os chamados bioturbadores, não? Hacen esses pellets, aqui é um pellet de alimentação, então eles sacam estes pellets, estes sedimentos da madrigueira, e ao sacar esses pellets, então, pois, claro que logram hacer a madrigueira, mas também se alimentam da matéria orgânica que está agregada ao sedimento das madrigueiras. E, pois, ao fazer essa atividade, eles conferem como um nome que eles dão, que são os engenheiros do ecossistema. Por quê? Porque têm uma capacidade, porque são muito abundantes, então, quando tu vês um estuário, um manglar, tu vas a ver que há um montão desses cangrejos, então, eles logram que cambiar o sedimento que está em el fundo para a superfície. Então, logram como cambiar a granulometria e a quantidade de matéria orgânica que está agregada ao sedimento. Então, têm um rol muito importante em esse ecossistema. Pois bem, estes cangrejos, como todos os animais, os organismos que vivem em ambientes estuarinos, têm como um rol, um desafio fisiológico só por viver onde vivem, não? Aqui há uma fotografia à direita, onde nós podemos ver que
uma zona que, quando a maré está alta, está coberta de água, e quando a maré está baixa, está sem água. Então, é esta zona preferencialmente onde estes animais vivem. Então, já podem pensar, bueno, terem que, dependendo de onde vivem, não? 2 vezes ao dia, que é quando a maré sube, se é uma maré que sube 2 vezes ao dia, estar baixo do lago. Então, essa capacidade que tem, não, de viver em zonas que ora estão totalmente secas, sem água e com um calor extremo das zonas estuarinas e ora barro de lago. Esta água também pode cambiar muito de salinidade. Então, quando a maré sube traindo, por exemplo, água com influência mais marina, a salinidade se vai incrementar. Então, a flutuação de salinidade também é constante para estes animais. E com isto também vai cambiar, então, a salinidade, a temperatura, estes parâmetros clave para estes organismos aquáticos. Então, estes animais vivem com este desafio fisiológico constante, não? Viver em zonas que têm um câmbio diário. Sem contar, sem falar, então, de los desafios que são presentes naturalmente, quando uno pensa, eu les pido para pensar, pense em um manglar, pense em um estuário. Eu pensaria em um sítio que tenha um mau olor, pero aí pode ser de forma natural, pero de forma também no natural. Eu pensaria em uma zona totalmente impactada. Então, quando eu trabalhava em Brasília, buscando esses caneiros violinistas, eu ia a sítios que eram totalmente degradados, onde a água não é tratada, então a água da alcantarilla se vai sem tratamento nenhum ao mangue, ao estuário, sem contar em la basura que é botada aí, e sem contar que estes manglares são considerados como zonas que são filtros, não? Porque, claro, toda a contaminação vem com a maré e se queda aí atrapada, pensando em resíduos sólidos, por exemplo. Então, aqui essa é uma foto aqui de Ciudad del Carmen, onde hoje estamos, não? Então, se tu miras, vou ensinar mais fotos de acá depois. Há uma quantidade de resíduos sólidos que, uno, vem com a maré, e outro, porque a gente pensa que os manglares são como botadeiros de basura e ajuda a contaminá-los mais aún. Então, é um sítio que cronicamente afetado pela contaminação de distintas formas, não? Pensando também acá em nossa zona de estudo, que é uma área que apresenta um impacto crônico, não? Desde há algumas décadas, com relação à contaminação oriunda por la extração do petróleo. Então, aqui é uma fotografia que se foi à mídia, eu apenas cheguei e passou esse acidente, que foi como um incêndio em el oceano, não? Por la explosão de uma plataforma de petróleo. Então, é uma zona que é petroleira, então esse tipo de impacto vai estar ocorrendo a menudo e há muitos anos, não? Há muitas décadas. Bueno, entonces, pensando que os animais, como les comentei, têm o desafio de ter que estar ajustando seus parâmetros fisiológicos todo o tempo relacionado com a temperatura, com a salinidade, com a umidade, também contamos com o desafio fisiológico relacionado à contaminação desta zona. Aqui é outra foto de Ciudad del Carmen, les vou ensinar com o mapa de onde está, pero aqui tu vês, que não sei se é possível ver por la foto, pero estas bolitas negras são os pellets que les ensinei, que os caneiros violinistas fazem, não? E essa área era repleta de caneiros violinistas, de uma espécie de cangueiro violinista. É uma espécie onde se libera todos os desechos que vêm da alcantarilla, das casas, sem nenhum tratamento. Então, aí é dos retos, não? Además, a contaminação por desechos sólidos, enfim, são muitas ameaças que estes cangrejos têm que passar por la vida.
Bueno, aqui também são imagens da cidade del Carmen, então, aunque são ameaçados pela contaminação, não? Estes senderos são muito abundantes em algumas áreas aún. Então, aqui é uma fotografia de um estuário aqui em La Isla del Carmen, que é uma das áreas mais prístinas, incluso, e os senderos são muito abundantes. Acá são outras fotos também da Cidade del Carmen, então, aqui quando vamos a campo, começamos a pensar, bueno, o que será que está ameaçando estes cangrejos? Então, aqui tu vas a ver que talvez seja um plástico uma buena coisa para investigar, ¿no? Porque eles estão em áreas altamente llenas de resíduos sólidos plásticos. Então, outra foto acá de la isla, onde, como les comentei, a gente aproveita que não hacen caso a los estuários e a los manglares e ajuda, já são áreas contaminadas, então ajuda botando mais basura, pensando que é uma área de botadeira. Então, é comum ver, não só acá, em todos os sítios onde eu fui, em América do Sul, não, que tem estuários, zonas que são consideradas como botadeiros. Então, são fatores muito importantes aí para a sobrevivência destes animais. E outras características interessantes que además da contaminação, é a presença de áreas que são deflorestadas ou por condições naturais ou não. Então, aqui é um exemplo à direita de uma fotografia aqui também de Isla del Carmen, que quando eu comecei a observar a zona e sair a mostrar e a conhecer, claro, eu fui buscando sítios para coletar os bichos, a ver onde há e onde não há, e quais são as principais zonas mais ou menos contaminadas, e observei sítios com esta característica, que a princípio pensei, bueno, o que eles eram? Está lá no manglar e que passou. E aí eu mira o manglar de lejos e pensa, não vai haver cangrejos aí. É uma área super seca, não há vida, não há, não? Pero por mim, sí há um montão de cangrejos. Então, aqui é um dos sítios que nós outros chamamos acá de manglar muerto, não? E se há uma grande quantidade de cangrejos violinistas. Como hacen para viver aí? É uma pergunta que queda, não? Bueno, entonces pensando en la zona de estudio donde yo estoy ahora, que es la Isla del Carmen, aquí abajo, ustedes pueden ver la Isla del Carmen. La parte urbana de la isla es solamente essa parte aqui de abaixo. La de toda la demás es área protegida, entonces estamos acá en el sur del Golfo de México, ¿no? Entonces, a la área urbana, que es esta aqui, que ustedes pueden mirar, é só 23% de la área de la isla, e o demais, 77% é área de manglar. Pero é interessante pensar que é pequena a área onde vivem as pessoas, onde está a zona urbana, pero somos muito, não? Então, somos mais de quase 250.000 habitantes em la Ciudad del Carmen. La Isla del Carmen está aqui em uma área super interessante, super bonita também, que é na Laguna de los Términos. Então, esta área é uma área de proteção da vida silvestre e aquática, que é a área de proteção da vida silvestre Laguna de los Términos, que inclui o maior ambiente lagunar costeiro do México. Também é um sítio Ramsar, não? E um hotspot de biodiversidade marinha, que tem uma importância para toda a península de Yucatán. Então, é um ambiente muito interessante e muito bonito também. Pois, como les comentei, eu quero saber o efeito da contaminação e de estressores ambientais sobre os cangrejos violinistas, mas para começar, tenho que saber quais são as espécies que estão acá, não? Então, apenas cheguei e comecei a buscar por la isla os sítios onde há cangrejos violinistas e quais são as espécies.
Esse projeto es hecho en colaboración con el investigador Carl Truman de los Estados Unidos, que es un investigador que tengo de longa data, que me ayuda y colabora en la parte de identificación de los organismos y conocimiento de la parte ecológica de los cangrejos violinistas. Es um experto em el tema em nível mundial, não? Então, me ajuda aí a identificá-los, porque os cangrejos são muitas vezes muito parecidos. Então, depois de percorrer, aún não he percorrido toda a laguna de los términos, a Isla del Carmen em si, então já sei exatamente onde está cada espécie, e em La Laguna há duas zonas onde saem rios importantes na Laguna de los Términos. Aqui é o Candelar, é o Paliçada, onde nós outros hemos ido há pouco, e aún me falta explorar um pouco mais a área del Candelária, que é do outro lado. Então, hasta hoje, nós outros hemos encontrado 6 espécies de cangrejos violinistas. Então, aqui estão com os numerositos. As espécies que são mais abundantes em toda a isla são as espécies de Minuca, El Rapax e Vocator, que estão em basicamente todas as zonas. E então, em sítios contaminados, não contaminados, em manglar muerto, em manglar vivo, então são espécies que estão distribuídas de forma general. Em câmbio, as espécies de Leptuca, que é um outro gênero de cangrejos violinistas, estão mais aqui hacia o norte, à direita da isla, que são ambientes um pouco distintos de acá. Então, esta zona que vai aqui, desde a cidade del Carmen, na parte urbana, hasta mais ou menos a metade, é uma área de um manglar mais úmido, de sedimento mais fino, mais lama, mais sedimento de manglar. Em câmbio, ao norte, é um sedimento mais há mais influência marina, então a salinidade é mais incrementada, a granulometria do sedimento é distinta, então é um sedimento aqui em 1.4, 6, 3, são sedimentos mais arenosos. Em câmbio, aqui hacia a cidade del Carmen, são sedimentos mais finos e a salinidade um pouquinho mais baixa. Aqui em el ponto do rio Paliçada, a salinidade já cambia muito, é super mais baixa. Eu esperaria cá encontrar espécies de água mais dulce, porque a salinidade acá em Paliçada quedava com mais ou menos zero, alguma coisa ao redor de 0 partes por mil de salinidade. Pero aún não encontrei espécies que são mais de água dulce. Em câmbio, então, há uma diferença muito interessante com relação ao parâmetro salinidade em La Laguna de los Términos. Então, hasta ahora, a fecha, são essas espécies que encontrei. O que esperava encontrar os dados de cangrejos violinistas para a zona que davam mais ou menos assim mesmo. Então, a informação de Cal, que é esse investigador que eu comentei, que ha venido a la isla na década de 70, era mais ou menos essa. Só não me falta encontrar uma espécie, que é a Minuca marguerita, que é mais de ambiente dulces aún, então talvez eu encontre em Candelária ou em outros sítios. Pero sí, a diversidade em comparação com a época que Cal ha venido em la década de 70 e agora em 2021, sigue sendo casi la misma. Em estes sítios onde pues vamos e encontramos os cangrejos violinistas, estamos começando a ser transectos. Para que servem os transectos e como se hacen os transectos? Basicamente, uma linha de 30 metros, em que a cada 2 metros nós outros medimos parâmetros que são importantes para determinar aí a distribuição desses cangrejos, por salinidade, temperatura, umidade. Aí vemos quais são as espécies, não? O número de madrigueiras que há em estes sítios. Para quê? Para chegar mais ou menos como essa gráfica aqui de uma zona em Equador, de Galápagos, onde havia aí somente 12 espécies,
e relacionamos, então, os patrões com salinidade, umidade, temperatura, com a densidade de madrigueiras, com a quantidade de organismos. Então, com esse tipo de informação, se pode sacar informações, conclusões interessantes sobre qual é o nicho preferencial de cada espécie com relação à temperatura, salinidade e outros parâmetros. Então, é algo parecido que aún não tenho, porque aún estamos fazendo os transectos, que é o que vamos fazer em el futuro, não? Para saber exatamente a preferência, o nicho preferencial de cada uma dessas espécies que encontramos acá. Então, a ideia de ser esses transectos também me parece muito interessante, porque, como les comentei, por exemplo, pensando em las espécies que são aqui mais amplamente distribuídas, que são o Minuca rapax e o bocato, essas espécies são muito abundantes, tanto em zonas prístinas, mais prístinas, como em zonas como estas, que são áreas de manglar muerto. Eu nunca havia visto na área assim, e como les comentei, quando mirava de lejos, eu pensava, não vai haver cangrejos aí, não, porque como, não? E aí, chegando cerca, vocês podem mirar aqui as madrigueiras, e era uma área muito abundante dessas 12 espécies que estão por toda a isla. Então, aqui é um outro hábitat que incluso é em la Estação del Carmen, assim que há um manglar em nosso quintal, não, da estação, que é uma área preservada, não? Claro que há seu impacto, por exemplo, por falta de tratamento de águas residuais, mas se é uma área se pode dizer que não está tão ameaçada aún, não? E a diferença entre a diversidade e a presença de espécies entre manglares conservados como estes e em lugares que são como que zonas muertas ou muito contaminadas, nos parece muito interessante investigar. Então, a investigadora Rosela, que é aqui da estação também, trabalha com restauração ambiental e ha trabalhado há muito tempo em la zona, tem áreas de restauração, então nos indicou que estes manglares que eu vi, que eram chamados, que eu pensei, bueno, eram manglares moetos, que já digo que sim, são manglares moetos que se muerem por falta de conectividade com água doce. Então, nos pareceu muito interessante, porque há muita abundância de cangrejos aí. Não é muita diversidade, mas sim há abundância. Então, Henrique Benetes, que é um estudante, que inclusive está acá haciendo o transecto, se há tem interesse, não, em esta área, então, por aí vamos começar a trabalhar em la tesis de Henrique, para ver, então, comparar estes parâmetros em áreas muertas e preservadas com distintos graus de restauração. Bueno, então, como les comentei, estes animais estão em áreas que são impactadas, menos impactadas por uma área que é muerta. Pode não haver contaminação, mas os animais que estão aí vão estar enfrentando, por exemplo, momentos de salinidade alta, de temperatura elevada. Por exemplo, em los sítios muertos, quando eu fui, saquei a temperatura do suelo e chegava a mais de 40 graus. Ou seja, como os animais fazem para viver aí? Esta é uma pergunta que intriga, não só para viver em zonas como que com salinidades intensas, temperaturas, mas também com relação à contaminação ambiental. Então, é o primeiro projeto que começamos desde que eu cheguei acá, foi justamente, depois de saber qual é a diversidade de organismos e quais são os mais abundantes e menos, e em que áreas, é compreender como reacionam estes cangrejos violinistas aos desafios ambientais. Esse projeto é feito em colaboração com 2 outros investigadores. Sempre me gusta falar, né, das pessoas que colaboram, porque nunca se faz investigação solo, não? Então, como que os nomes vão estar sempre aí das pessoas que estão colaborando em cada projeto. Então,
Com esse sentido, eu elegí 4 espécies de cangrejos violinistas, as duas que estão amplamente distribuídas, que é a Zacharia menucarrapax e a Vocator, que está em toda a isla, e 2 espécies que estão solamente em las zonas mais menos contaminadas, mais protegidas, que são as zonas que estão, como les comentei, em la outra punta de la isla, que é a punta de San Julián, que são 2 espécies de leptuca. Então, estou fazendo pruebas para ver que tal levar as espécies em desafios propostos em laboratório. São experimentos de exposição em laboratório. Então, a primeira prueba é ver a tolerância das espécies à salinidade. Então, uno espera que, por exemplo, as espécies que vivem em zonas mais salinas, talvez aguentem mais salinidade que as espécies que estão em zonas mais de água dulce. Essa é uma das hipóteses que se pode ter, não? Então, como se fazem essas provas? Basicamente, nós coletamos os organismos, as 4 espécies, e hicimos como que a exposição a distintas salinidades. Isso aqui é um exemplo, não? Aún não tenho os resultados finalizados, porque me faltam dados das espécies de Leptuca, pero a ideia é chegar mais ou menos com uma gráfica assim, que é um exemplo do que eu hice, basicamente a mesma coisa com as espécies del Equador. Então, vamos incrementando a salinidade até chegar à salinidade onde não há sobrevivência, não? Então, a ideia é conhecer o nicho salino preferencial das espécies de acá. Además, outro parâmetro que, como les comentei, flutua muito, cambia muito in situ, não, em ambiente, e é muito importante para a distribuição da espécie e para a sobrevivência da espécie, é a temperatura. Então, acá é uma foto do experimento que, incluso, estou fazendo ahorita. Então, que hacemos? A mesma coisa. Então, que esse com a salinidade. As 4 espécies, nós vamos a campo, medimos quanto é a temperatura que está aí no ambiente, lá é o promédio, mais ou menos, da temperatura ambiental, e vamos incrementando a cada 2 graus até chegar ao limite superior térmico de cada espécie. Então, eu hice já para as 2 espécies de menuca e sei mais ou menos que é o limite térmico crítico onde elas aguentam entre 40 e 41 graus. Aún não sei para as outras 2 espécies, porque eu não finalizei, mas a ideia é chegar a um gráfico parecido com este de uma publicação, não, de Castanho Sanches, onde há hecho para 3 distintas espécies de crustáceos, e aí ha chegado a informação dos limites superiores térmicos de cada uma das espécies. Com relação a outros parâmetros que também são muito importantes para estes animais, então, como é para eles experienciar momentos de dessecação, ou seja, viver em zonas onde basicamente não há água, ou zonas onde há total imersão. Uma coisa que me chamou muito a atenção acá na isla, apenas cheguei, falando com Rosela, não, é que me dijo que há meses del año, onde basicamente as zonas onde estão esses cangrejos passa barro de lago. E aí me chegou assim como que, pero eles não aguentam quedar barro de lago, porque a literatura que há, o que há publicado, basicamente é que, se tu pensas ecologicamente, esses cangrejos têm que quedar barro de lago em algum momento que a maré está alta, que naturalmente, assim, de forma de um ambiente que tem por exemplo, a maré 2 vezes ao dia são 6 horas. Né? Então, as publicações que hablam de los limites de dessecação e imersão, mais ou menos nos indicam que estes cangrejos violinistas logram quedar-se barro de lago por 6 horas. Já. E em dessecação também no máximo que se há publicado eram coisas como 12 horas sem água. Eles são semiterrestres, mas sim necessitam da umidade, porque lá não tem brancas, não tem pulmões, são semiterrestres, mas são organismos que
respiram por las branquias, e aonde las branquias não são tão permeáveis e sejam mais espessas, necessitam ter as branquias sempre úmidas, porque senão as branquias como se colapsam. Então, a necessidade del agua, de estar cerca del agua, é comum para essas espécies de cangrejos violinistas. Então, há alguns exemplos que falam que quando estão em zonas muito secas, que há exemplos de espécies que são de zonas muito secas, eles incluso têm mecanismos comportamentais, como urinar nas brânquias para mantê-las umedecidas, úmidas. Pero bueno, e as espécies de acá? Se sabemos que há espécies que vivem em zonas muito secas, e nos comenta a experta em el tema que trabalha, Carlos, ela que a zona onde vivem os cangrejos pode que quede como meses bajo del agua. Então, eu que digo, eles não aguentam quedar meses. E se tu vas a campo, tu vas a ver que os animais são adultos, ou seja, eles não se têm como 3 anos, ou seja, eles não morrem, não? Eles se seguem aí. Então, me quedei com a dúvida, não? Então, vamos aprovar também, además de saber os limites de temperatura e salinidade, quais são os limites de tolerância que as espécies aguentam em barro de lago e sim água. Pues aún no tengo, claro, estoy solo haciendo, aún no tengo como datos publicados ni nada, no apenas llegué, pero es muy impresionante porque esta espécie, que é as Minucarrápax, que é, de hecho, Minucarrápax e Bocator, que estão presentes em estas zonas, aguentaram como que quase 5 dias lá de lago. Então, nos quedamos assim, falando com os colaboradores, como que, não, pero é muito como assim, porque se sabe que eles reduzem o metabolismo, a expressão, a atividade de enzimas importantes também é reduzida barro de lago. Então, aí nos parece muito interessante seguir investigando e conhecer. Então, as duas espécies que são mais abundantes em la isla, pues toleraram um montão de barro de lago. E também, caso, eu comentei, eram como 12 dias, não? Que se sabia que as espécies aguentavam sem água, por aqui quedaram como que 5 dias, 120 horas. Então, são muito resistentes a, bueno, las dos especies que he hecho hasta ahora. Entonces, las pruebas de inmersión y de secación son muy sencillas, ¿no? Yo dejo los cangrejos totalmente dentro del agua, sin la posibilidad de salir del agua. Y acá, totalmente sin agua. E eu vou mirando a cada 6 horas para mirar a sobrevivência dos organismos. Esse dado é muito interessante se uno pensa em conhecer, solamente pensando em conhecer os mecanismos, não? Porque as espécies de acá logram quedar tanto tempo embaixo do lago, tanto tempo sem água. Claro que se há a necessidade, há uma série de ajustes que se pode fazer, não? Então, talvez as espécies experimentem, não? Quedar embaixo do lago muito mais tempo do que em outros ambientes. Então, talvez isso les vá sendo ajustes plásticos fisiológicos para que aguentem, não? Como isso funciona, aún teremos que investigar. Mas se uno pensa em uma perspectiva de câmbio climático, também é muito interessante investigar essas questões, não? Bueno, a todos que estamos seguindo aí os informes da LPCC, hace que um mês saiu o informe, o último informe da LPCC, não? Que ha dado como, nos ha deixado todos os investigadores como que sem saber o que fazer, ou seja, temos que fazer alguma coisa agora, porque já é hecho que impactamos o planeta e que o clima se vai a temperatura se vai incrementar, o pH se vai diminuir, o nível do oceano se vai incrementar. Então, quando pensamos em la perspectiva para a cidade del Carmen, então, se pensamos na escala de tempo, não? Há um incremento do nível do oceano de 2 metros para 2021. Ou seja, é brutal o incremento do oceano. Ou seja, o que vai passar com essas espécies que não logram sobreviver embaixo do lago? E además, pensando em incremento do nível do oceano, também há um incremento da salinidade.
Então, qual é a tolerância das espécies ao incremento da salinidade? Como les comentei, há espécies que são más de água dulce e há espécies que são más de água salada. Talvez as espécies que são más de água dulce não tolerem esses incrementos de salinidade e tampouco viver debaixo da água. Então, são mecanismos que têm que ser investigados em uma perspectiva também de mudanças climáticas. E pensando também em a nível dos oceanos, também pensamos também em la temperatura. Em os 5 cenários planteados pelo IPCC, não? Em um cenário melhor, onde hacemos todo o que temos que fazer, ou seja, deixamos de utilizar combustíveis fósseis, e todo, há um cenário positivo, onde, aún assim, incrementaríamos de 1,5 a 2 graus. Não, incrementaria se hacemos só 1,5 a 2. Agora, sem política, sem cambiar nada da forma com que lidamos com o planeta, o aumento poderia chegar a 5 graus, mais do que é hoje, em 2100. Ou seja, a perspectiva de como vão as coisas é catastrófica, não? Então, pensando em isso, uma das investigações que começamos a ser acá relacionadas a conhecer o efeito, então, da temperatura, do pH e da salinidade, da capacidade de submersão ou de emersão dos animais. Nós estamos evaluando as espécies de distintas espécies estuarinas e de importância comercial à urgência climática ocasionada por o câmbio climático. Então, com essa iniciativa necessária de estudar, não, o efeito do câmbio climático, então, nos juntamos, investigadores acá que trabalham na estação, que trabalham com o tema e com organismos aquáticos, e vamos provar, então, conhecer os limites térmicos máximos, que é basicamente a mesma coisa que eu lhes ensinei que estava sendo com os cangrejos, e também é o limite de pH que aguentam, pero aí no solo dos cangrejos violinistas, pero distintos taxones que estão acá, que vivem acá em la Laguna de los Términos. Então, vamos sair desde a base da cadeia trófica, chegando trabalhando com copépodas, organismos zooplânctônicos, até chegar a organismos filtradores, aí depois moluscos, crustáceos, até chegar em peixes. Então, queremos conhecer hasta quais são os limites máximos que aguentam estas espécies. E aí, começar a ser uma prospecção de lo que vai passar com a biodiversidade desse ambiente que é tão importante, que é a Laguna de los Términos. Então, a ideia deste projeto, em colaboração com um investigador de Brasil que hace modelos de lo que vai passar, utilizando esses cenários de câmbio climático, então, nós vamos utilizar essa informação e ele vai, então, utilizar os 5 cenários, ou seja, se não hacemos nada, se hacemos um pouquinho, ou se não hacemos, e se todo sigue da forma que sigue, então, o que vai passar com os organismos aquáticos? E isso não tem só uma relevância sobre a diversidade aquática, não? Estamos todos em um ecossistema, e se impacta um organismo zooplânctônico, vai impactar a todo o ecossistema até chegar aos seres humanos. E pensando que não é só o câmbio climático, não, pelo que estamos em zonas marinas muito impactadas pela contaminação de distintos contaminantes, então, é muito importante também conhecer o que vai passar entre as variáveis que vão ser incrementadas com o câmbio climático, como a temperatura, por exemplo, e a contaminação, por exemplo, por metais. Em este caso, há zonas que podem ser impactadas de distintas formas. Então, em este projeto que estamos começando agora, em colaboração com investigadores de acá, do México e do Brasil, nós vamos fazer a comparação das respostas larvais de distintos crustáceos de cápoda, não? Expostos a metais que são presentes em las zonas, em
distintos escenarios del cambio climático. Porque já é conhecido, já se sabe, não? Que então, os fatores como pH, temperatura, podem incrementar a toxicidade destes metais. Então, um ambiente costeiro que está sofrendo com o cambio climático também tem a mescla ou a interação, a sinergia de outros contaminantes. Então, temos aí a ideia de começar a investigar como estas mesclas complexas de fatores abióticos podem como influenciar e afetar organismos aquáticos. Em esse caso, etapas larvares, porque são as etapas mais sensíveis do desenvolvimento, das etapas de desenvolvimento, não? Então, se uno sabe e compreende o que está passando com na etapa larvária, já pode como que predecir o que vai passar com todo o ecossistema, não? Bueno, entonces, pensando em coisas que já estamos fazendo também, evaluar a contaminação in situ, ou seja, essa zona de estudo já é uma zona que estudada, bem estudada, já se conhece quais são os impactos, claro que há que seguir investigando, seguir estudando, mas já se sabe quais são as zonas que são mais impactadas por estudos prévios feitos por investigadores que estão aqui na estação ou incluso em outras partes. Então, já se conhece mais ou menos quais são as áreas prioritárias. Então, eu fui a coletar os animais e já sei mais ou menos onde são as zonas prioritárias. Então, para ser uma avaliação então, da contaminação in situ, eu utilizei os cangueiros violinistas, então eu elegi uma espécie que está abundante em toda a isla, que em el caso essa espécie é a Meduca rapax, e fui a coletar em los sítios que estão aqui na figura. Então, como les comentei, os sítios de 3, 4, 5, 6 e 7 são sítios que são em la zona urbana, que já havia informação preliminar sobre o tipo de contaminação. Em el caso, já há dados de informação sobre metais para estes sítios, sobre contaminação por pesticidas e por microplásticos. Então, elegi os sítios onde havia indicação de que havia contaminação. Então, em estes sítios, nós outros começamos a fazer uma avaliação da contaminação por distintos contaminantes. Para fazer essa avaliação, nós outros então começamos a coletar dos cangrejos, então os terrídeos para ver a bioacumulação, hojas de las plantas de manglar que estão em las zonas onde estão os cangrejos, para começar a conhecer, por exemplo, a capacidade de biomagnificação do contaminante. Los pellets, como les comentei antes, que os cangrejos logram como que fazer uma bioturbação do sedimento, então estamos evaluando a contaminação em el pellet, em el sedimento, em las hojas del manglar rojo, que é onde se encontra o cangrejo e o cangrejo. Estamos fazendo essa bateria de análises com metais, vamos fazer com pesticidas e microplásticos. Então, esse trabalho é realizado, como eu comentei, em colaboração com alguns investigadores de México e fora do país. Acá é uma zona que se pode mirar, está mais ou menos na zona 7. Então, é uma zona onde, mirando de lejos, não sei se queda fácil mirar a imagem, tu vas a ver a quantidade de plástico que há em essa zona. É um manglar urbano, ou seja, é um estuário que que está dentro da cidade de Carmen, e a cidade teria uma péssima recolecção de desechos sólidos, não sei se aún não termino de compreender como funciona, mas não há separação de resíduos, a gente utiliza plásticos de um só uso, sem preocupar-se. Incluso as tendas vendem plásticos de um só uso, e todo isso se vai parar em el sítio onde todo vai parar, que é os estuários, não? Em los manglares. Então, esta é uma imagem que me chocou um montão. Em esse rio que está acá, havia, además de haver milhas de cangrejos bolinistas, como vocês podem mirar acá, havia como crocodílios e peixes, e todos aí vivendo em plena degradação ambiental. Esta área é a área
7, que é um estuário, un manglar que sale aquí por la ciudad y pues la contaminación en esta zona, esse rio urbano, não, que é um estuário, é totalmente degradação, é uma degradação muito grande. Então, las zonas 7, las 6, las 5, la 4 menos, pero las 7, las 5 e las 6 são áreas altamente impactadas, onde não há recolecção de resíduos sólidos, os resíduos sólidos se vão diretamente ao manglar. Não há alcantarilla, então as casas liberam todos os desechos ao manglar. Então, é uma zona muito impactada que, además, recebe a contaminação que vem da laguna e do oceano. Sin embargo, não todo é mal. Aún la isla es muy bella, entonces la parte urbana, que es essa que les comentei, que está entre o 4 e o 7, mais ou menos, é uma área altamente impactada e que necessitamos fazer algo como investigadores, não, para que isso cambie e para que a sociedade veja a contaminação, ao menos, bueno, o que les pueda hacer, não, o que puedan hacer, não, pero acá em nosso ponto 2, um ponto hermoso que chama Punta de São Julián. É uma área que, bueno, não há muitos impactos, aunque sim há muito plástico, que eu creio que vem com a maré do oceano e talvez da laguna. Então, se tu vas caminhando, tu vas a ver plástico. Então, não esperaria que os cangrejos que estão acá não apresentem plástico, de acumulação de plástico, seguramente sim, pero muitíssimo menos que acá, porque um cangrejo que vive na zona aqui desta forma, em comparação com um cangrejo que vive em la zona que lhes ensinei na foto anterior, seguramente vai apresentar menos contaminação por microplástico e talvez por metais. Uma outra área de estudo que também estamos começando a desenvolver em colaboração com investigadores de la UNAM, e com a doutora Ponce Guadalupe, do Instituto também, é evaluar, então, um enfoque em segurança alimentar, dando a presença de praguicidas agrícolas em espécies de importância comercial da laguna. Então, estamos falando que é pueblo, uma cidade onde se come muitos organismos marinos, ¿no? Entonces, desde los crustáceos hasta los osteones, las conchas e los peces. Pero o que a gente está comendo? Não? Será que o que a gente está comendo é seguro? Ou seja, será que há quantidades importantes de plaguicidas agrícolas? A ideia deste projeto de fazer essa investigação, primeiro, é porque se a gente come muitos frutos marinhos, então você vai saber se estes compostos são seguros, não, às pessoas, e dois, porque há informações prévias que detectam altas concentrações de compostos agrícolas que vêm com os rios, como por exemplo a Candelária e a Paliçada, e se acumulam em la Laguna de los Térmicos. E pensando que essa é uma zona de pesca, ou seja, a gente pesca, muitos pescadores pescam para comer para sua família, mas também para vender para outras partes do México. Nos interessa saber se essa comida sim é segura e, además, conhecendo também as características como que quais são os organismos que mais estão acumulando os contaminantes, de onde são estes organismos, porque observando de onde são estes organismos, podemos dizer também quais são as zonas que estão mais impactadas e necessitam também mais atenção. Não? Bueno, entonces esta es la parte de trabajos de laboratorio para conocer la ecofisiología de los animales, in situ, ¿no? Para conocer y buscar comprender los efectos comprender y buscar la contaminación en los organismos, pero já sabendo que essa é uma área impactada, como quase todas as áreas marinas e estuarinas do mundo são, nos interessa também conhecer o efeito desses contaminantes. Uma coisa é detectar o contaminante e dizer, mira, se está contaminado, e agora também é muito importante, não, que é uma rama da ecotoxicologia, é compreender o efeito desses contaminantes em exposição controlada em laboratório.
Pues apenas cheguei e conheci a estudante Carla Frias, de la UNACAR, e nós outros começamos a ser um projeto, que é, de hecho, o projeto de la tesis de la Carla, em colaboração com a Sandra Lafon, de la UNACAR também, e com a Gladys Valência, que também é do Instituto, pero está em Mazatlán, que também tem interesse em coisas parecidas, não? Y pues, como les comenté, la isla está repleta de plástico. Y uno de los plásticos que me llama mucho la atención son tapitas azules, que ustedes pueden ver en la foto a la izquierda. E eu quedei, como que são essas tapitas azules? São as tapas que a gente utiliza para tapar os botellões de água. Então, no sé qué pasa, pero hay sitios en el manglar donde hay mucha acumulación de tapas azules. No sé si esperam acumular e aí botam. Aqui é um exemplo, não? E há vários sítios onde hemos visitado que há uma grande acumulação de tapas azules. Pois todo plástico com a atividade com a presença do ambiente, ou seja, com temperatura, de fotodegradação, degradação química e física, vai ser microplástico com o tempo. E o microplástico, já se sabe, que é muito tóxico para os organismos aquáticos e para nós outros mesmos, não? E uma característica muito interessante é que esse trabalho eu he hecho com um trabalho prévio com uma estudante do Equador, que inclusive já finalizou sua tese e já tem publicado um dos artigos da LIPSI, e nós outros vimos que tanto os cangrejos coletados in situ, quanto a exposição a microplástico em laboratório, era o terreno que mais acumulava microplástico eram as brancas. Pois, claro, esse é o órgão de entrada de contaminantes. Não é? Então, quando nós outros hacemos a exposição, quando o microplástico se vai à água, o microplástico vai ingressar ou por la alimentação ou por la respiração, em el caso dos organismos que têm branca. Então, se tu vês a foto de arriba, é uma foto de um estudante de IPSI, de Equador, onde hemos visto, então, uma bioacumulação de microplástico aí atrapado em las brancas. Depois que me vim para cá, nós outros, IPSI finalizou a tese e nós outros quedamos. Se o microplástico se acumula las brancas, e las brancas são o principal órgão respiratório e osmorregulatório dos crustáceos, será que o microplástico solito, a exposição ao microplástico, afeta esses mecanismos clave fisiológicos, como lá o metabolismo e a osmorregulação? Então, quando cheguei a ver com Carla, hemos visto essa contaminação das tapas azules e pues pensamos, vamos fazer uma exposição via água em os cangrejos violinistas a estas tapas azules. Então, se hace um processo para hacer o microplástico, que é basicamente rajar, depois separar com tamizes até chegar ao tamanho que é aí considerado microplástico, e nós outros fizemos a contaminação via água. Então, da mesma forma que da salinidade, pero aí a diferença é que metemos microplástico. E esse microplástico, então, se queremos ver se o microplástico afeta a osmorregulação. Então, para isso, hemos hecho um desafio osmótico aos cangrejos. Então, hemos exposto os cangrejos em salinidades baixas e em salinidades altas, para ver que tal eles regulam a osmolaridade da hemolinfa, da sangue, dos cangrejos, frente a estas distintas salinidades. Pero com o microplástico, ou seja, será que o microplástico hace com que os cangrejos não logrem regular também assim a osmolaridade da hemolinfa em esse desafio osmótico, não? Então, vamos a ver o efeito do microplástico sobre a regulação. Hasta la fecha, Carla está agora processando. Vamos também mirar a bioacumulação em tecidos. Aqui é uma imagem. Não devemos multiplicar um microplástico aqui, que é azul, não, porque hemos metido microplástico azul acumulado em las brancas. Hasta agora só temos dados de bioacumulação, e se a quantidade que bioacumulam é brutal. Ou seja, temos que ter uma solução para estas tapas azules que são botadas em la cidade del Carmen.
Bueno, foi como que um montão de ideias que eu les he passado, de coisas que he empezado a hacer en estos 3 meses que estoy acá, pero básicamente lo que quisiera con esta charla no es dejar así la idea de los principales temas que yo estoy empezando a desarrollar con mi investigación y, claro, dejar abierto para hacer colaboração com outros investigadores e também para chamar estudantes, porque eu apenas cheguei, então não conosco a muitos estudantes de México, então seria muito bonito ter mais estudantes para assim lograr fazer mais investigações. Os temas prioritários, então, que vou começar a desenvolver são efeitos do câmbio climático sobre os organismos aquáticos clave, e aí não só sobre os cangrejos violinistas, mas outros organismos também. Efeitos, então, entre esta mescla, que não sabemos se é sinérgica, antagônica, de contaminantes, com os fatores que vão ser afetados aí com o câmbio climático. Por que trabalhar com câmbio climático? Por que trabalhar com contaminação? Então, segundo a Agenda 2030, ¿no? Sobre o desenvolvimento sustentável dos oceanos, ¿no? Então, há com 17 metas que temos que cumprir até 2030, ¿no? E pues, algumas das metas são muito importantes e que são áreas que, pues, nós outros que trabalhamos com ciência del mar, pues, trabalhamos. Então, primeiro, igualdade de gênero, não? Então, que é uma meta que está aí como a primeira das metas, ter como estudantes, mulheres e fazer com que elas sigam adelante, además de todos apesar de todos os retos que temos em la ciência. A preservação e a sanitização do água, câmbios climáticos e a vida no oceano. Então, quando pensamos em os objetivos 13 e 14, não? Então, temos que investigar, produzir dados, generar informação sobre o que vai passar com os organismos em um futuro muito, muito próximo. Pensando aí em esse informe da IPCC, não? É urgente que estemos involucrados, que nos involucremos em temas relacionados com o câmbio climático, com a contaminação ambiental, e relacionando estes dois temas. Então, são temas muito importantes e prioritários a nossa investigação. Bueno, entonces, para finalizar, yo, como les comenté, estoy aquí en la Estación del Carmen, un sitio muy hermoso en la ciudad del Carmen, en la isla del Carmen. Aquí está en el instituto. Vengan a conocer, podemos hacer colaboraciones y estudiantes, si quieren, aquí está mi contacto y podemos ahí hablar y pensar en cosas relacionadas a estos temas que les comenté hoy. Entonces, es esto. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, doctora. Muy completa la presentación. Y es cierto lo que usted comentaba, tiene muy poco de haber llegado al país. No le hemos dado una bienvenida por esto de la pandemia, pero le agradecemos muchísimo que haya participado en este inicio de los seminarios. Y justo de lo que usted comentaba de la colaboración, ¿no? De que la investigación no se hace sola. La doctora Escobar ahorita me comentó que, bueno, sí tuvo que salir, pero es académica de nuestra sede de Ciudad Universitaria, en Ciudad de México. Dejó una serie de comentarios justo basado en lo que usted pues mencionaba, ¿no? Algunas colaboraciones recomendaciones de colaboraciones con otros académicos, ya se las enviaré para que tenga oportunidad de leerla. Y pues bueno, pasamos a esta sesión de preguntas y respuestas. Tengo algunas en el chat. Recuerden que también pueden utilizar levantando la mano virtualmente para que podamos darles el micrófono. Ya vi una manita levantada. Solo permítanme comenzar con una pregunta de Oscar Lozano, doctora. Dice, ¿la temperatura crítica máxima de los cangrejos se modifica si somete sus organismos a diferentes temperaturas de aclimatación? Sí. ¿Sí puedo contestar ya? Sí, claro, adelante, doctora. Sí. Sí, hay algunos estudios, incluso que, por ejemplo, si los organismos son de la zona, de la estación, es que aquí no hay tanta sazonalidad, pero si tú colectas en ambientes que son más marcados, por ejemplo, son más de ambientes fríos, que hay la estación, más, la sazonalidad más marcada, la respuesta
o limite térmico máximo vai cambiar se os organismos han sido coletados em el inverno ou em el verano, que indica que se há uma aclimatação, isso pensando em nós outros mesmos, não? Se nós outros cambiamos, estamos em uma temperatura de 15, se nós outros vamos a uma temperatura de 30 brutalmente, vai ser muito diferente nossa resposta se nós outros nos vamos aclimatando. Então, pensando em isso, é muito importante a parte de los transectos, onde nós outros mais ou menos queremos definir o limite térmico, o nicho térmico das espécies in situ, para saber justamente a temperatura média, aqui estão, promédio, aqui estão expostos, e además de esto, hacer uma aclimatação. Então, eu hago uma aclimatação em los animais a 25 graus antes de fazer a experimentação. E pois, se eu quiser saber esse efeito, seria muito interessante, por exemplo, fazer experimentos deixando aclimatar um grupo a 20 graus e outro grupo a 30 graus, e depois fazer o desafio, seguramente as espécies vão ser distintas. Então, Claro. sim, é muito importante considerar a aclimatação. Ok, muchas gracias, doctora. Ahí está la respuesta. Oscar, gracias por tu pregunta. Me parece que teníamos una manita levantada, ingeniero. No sé si sigue ahí. ¿Era de Jonathan? Sí, hola, buenas Hola, adelante, tardes. Jonathan. Buenas tardes. Bueno, es un comentario y una pregunta. Primero que nada, bienvenida a Ciudad del Carmen, bienvenida a México. Yo soy profesor de la UNACAR, mi nombre es Jonathan Ochoa Gómez. Y bueno, yo trabajo ecología de manglares, más en cuestión de dinámica del carbono. Y me interesa bastante este tema de los cangrejos violinistas porque se sabe que justamente como usted menciona, son parte fundamental en la bioturbación de estos sistemas y me parece súper excelente que se esté generando información en la isla porque es necesaria debido a que, bueno, como se sabe, hay sitios de restauración que se han venido haciendo desde hace tiempo, pero mi pregunta era enfocada a la cuestión del consumo, a las tasas de consumo de estos bichos que se me hacen geniales. ¿Usted sabrá un intervalo de estas tasas de consumo? Consumo ¿De de materia oxígeno? orgánica? De consumo de materia de orgánica. materia orgánica. Sí, porque algunos de ellos son detritívoros vegetales y otros son detritívoros animales, pero ¿cuánto es lo que están consumiendo al día? Porque se me hace que este papel en la dinámica del carbono es fundamental, ¿no? No, eu nunca he investigado nada relacionado a isso, se de taxa de alimentação, mas seria muito interessante, não? Se tu tens interesse, podemos fazer algo aí. Ah, perfecto, genial. Sí, es que... Sí, a mí justo... me gusta mucho colaborar. Yo no sabía que, no le conozco, conozco algunas personas de la UNACAR, pero podemos nos reunir y pensar en hacer cosas relacionadas a dinámica del carbono y consumo y todo eso. Perfecto. Bueno, pues ya le escribiré, doctora. Muchas gracias. Sí, me y bueno, ahí escriba, por estamos al favor. pendiente. Sí, buen día a todos. Muchas gracias, profesor, le agradecemos y sobre todo esta parte, ¿no? De buscar las colaboraciones que para eso han servido muchos de nuestros seminarios. Tenemos otra pregunta. ¿Ha medido temperatura y salinidad al interior de las madrigueras y está evaluando la tolerancia solamente en adultos o también en larvas? No, sí, en los transectos que hacemos, nosotros medimos las temperaturas y las salinidades, la temperatura, ¿no? Superficial, o sea, fuera de las madrigueras y dentro. Dentro de las madrigueras, sí, la temperatura sí es casi 5 grados más bajo de lo que la superficial. Entonces, en los transectos medimos esto, para incluso saber la preferencia de la temperatura, ¿no? de los animales. E a salinidade depois medimos dentro da madrigueira, quando há água na madrigueira, não? Agora, quando não há, aí é o sedimento que está em cerca, que é mais úmido. E a outra pergunta era qual mesmo? Que si solo se están estudiando adultos o también en larvas. Sim, nós estamos empezando a ser em larvas também. Esse primeiro projeto que eu les hablé é com adultos, não? Aí nós outros elegimos os tamanhos que são considerados como adultos já e para conhecer, pero sí estamos empezando a hacer experimentos como les comenté de
comparar em distintas zonas de subtropical e tropical e ver a influência da temperatura e contaminação, pero em esse projeto também estamos fazendo com solamente temperatura e solamente salinidade em larvas, em las zoeas. Ok. Gracias, doctora. ¿Tendremos alguna otra pregunta que no esté viendo, ingeniero? ¿O alguna mano levantada? No, únicamente un comentario, te lo acabo de enviar. Ah, ok. El doctor Raúl Gio, justo nuestro secretario académico, le manda felicitaciones por la plática y pues esta bienvenida para el instituto formalmente, ¿no? Después de todo este proceso de la pandemia. Y aprovechar, doctora, en lo que alguien más se anima a enviarnos comentarios o mensajes, ¿qué requieren los estudiantes para poder trabajar con usted? Interesse em trabalhar com temas ambientais, ou seja, influência destes estressores, que são estressores naturais, e a contaminação em organismos aquáticos. Então, muitas ganas de depois tentar cambiar um pouco as coisas. Então, basicamente, é a primeira premissa. A segunda é só me enviar um correio e aí podemos Claro. hablar. Ok. ¿Puede recordarnos su correo, doctora, por favor? Sí, déjame compartir aqui. Por favor, para quienes... Melhor que eu comparta, porque hasta decir... Ahí está, ahí va. Ahí está. mcaparelli@semarelle.unam.mx para que puedan escribirle a la doctora, ¿no? Para esto que comentaban de colaboraciones o estudiantes interesados, pueden contactar a través de ese medio a la doctora. Ya no veo ningún otro mensaje, doctora, creo que no. Si el ingeniero encuentra algo, pues ya me lo comentará. Si no hay nada más, muchísimas gracias, doctora, por toda esta plática muy completa que nos ofreció. Recuerden, para las personas que se unieron después, que están también en nuestras otras sedes, esta plática va a estar también en nuestro canal de YouTube para que la puedan consultar completa.